Descobri que eu fiquei. Eu sou o povo. 10 anos de muita luta e muitas conquistas do povo, para o povo e pelo povo. E essa década é precisamente a década que começamos a comemorar agora, com a alegria e a força que este momento merece. É a década da esperança, a década do otimismo, a década da reconstrução nacional, a década da nossa autoestima, a década do despertar da força do nosso povo. Esses 10 anos, eu quando imaginei que a gente deveria fazer um ato para comemorar os 10 anos, eu na verdade tinha imaginado que não era para estar falando a Dilma, para estar falando o Lula, para estar falando o Rui Falcão, o Haddad. Eu imaginava que a gente deveria ter sentado aí e ter colocado o povo para desfilar falando. Para a gente ouvir o que eles sentiram. Porque quando a gente fala daqui, a gente está falando do que a gente fez. Mas é muito mais prazeroso a gente ouvir eles falarem o que nós fizemos, o que significou para eles. O ato de comemoração dos 10 anos de governo federal do Partido dos Trabalhadores aconteceu dia 20 de fevereiro no Holiday Inn do Anhembi, em São Paulo. A festividade contou com a presença da militância, autoridades e gestores públicos do PT de todo o Brasil. Uma joia de amor pelo Brasil, uma estrela aqui no peito do meu povo luzir. Meu PT, meu PT, meu PT, ó meu PT, uma história de amor pelo Brasil. Meu PT, meu PT, meu PT, meu PT, meu PT, meu PT, uma história de amor pelo Brasil. Brasil! A presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula emocionaram os presentes ao lembrar os principais avanços políticos e sociais do Brasil na última década. O povo sabe, acima de tudo, que o nosso governo jamais abandonou os pobres. Jamais abandonou os pobres. E como nós dissemos, como o nosso governo jamais abandonou os pobres, é justamente por isso que a miséria está nos abandonando. Como reagem agora determinados setores frente ao avanço inquestionável do Brasil na superação da miséria? Alguns tentam dizer que este feito não passa de um mero jogo estatístico. Outros preferem inverter o significado das coisas e destacar de forma exagerada o que ainda falta ser feito, omitindo deliberadamente o muito que já se conseguiu fazer. Como se pode chamar de mero jogo estatístico a garantia de uma renda mínima de R$ 70 a cada membro das famílias que até pouco tempo faziam parte de uma grande legião de famintos? Como pode ser mero jogo estatístico oferecer a boa parte das pessoas, destas pessoas, além da ajuda financeira, educação, formação profissional, água, luz e emprego? Como pode ser mero jogo estatístico oferecer semente, crédito e apoio técnico, não é, Pepe, para famílias de agricultores paupérrimos, até então abandonados nos grotões desse imenso país? E a fome de antes era o quê? E a falta de feijão, de pão, de roupa, de escola, era o quê? E a mãe sem comida e sem remédio de antes, que não tinha remédio para dar a seus filhos, era o quê? Aceitar isso calado, passivo, ausente, era o quê? Não seria este, sim, o verdadeiro e trágico jogo de desprezo à vergonhosa e omissa estatística da miséria? Hoje o ProUni está consagrado. Mas no começo foi pauleira, hein, Fernando? Ah, esse governo... Eu lembro de uma manchete
educação imbecil, uma coisa mais ou menos assim. Sabe? Eu lembro que disseram que o ProUni era nivelar a educação por baixo. Ou seja, essa petulância desse governo queria colocar um pobre da periferia para ter um diploma universitário. Aí era demais. Era demais. E ainda de graça. Aí era demais. Então, esses 10 anos de ensinamento pode permitir que a gente tenha consagrado definitivamente um novo jeito de fazer política nesse país. Um jeito democrático, respeitoso. Ou seja, qual é o legado que nós deixamos, companheira Dilma? É a nossa relação com a sociedade. É saber, cada dirigente sindical, cada pobre, cada morador de rua, cada, sabe, trabalhador organizado junto com os sem-teto, com os sem casa, sabe que eles têm, nesse governo, uma guarida. Eles sabem que, de vez em quando, você está de mau humor. Mas eles sabem que, mesmo com mau humor, você não esquece com quem que você tem compromisso nesse país. Você não esquece para que você foi eleita nesse país. Porque se eles têm dúvida, nós vamos dar como resposta a eles a reeleição da Dilma em 2014 nesse país. É essa a consagração da política do Partido dos Trabalhadores. Petistas históricos e lideranças políticas avaliaram que o PT cresceu muito nos últimos 10 anos, porque aprendeu a manter suas convicções, ao mesmo tempo que construía o melhor governo que o Brasil já teve na sua história. Acho que foi a primeira vez que o Brasil resolveu olhar para os miseráveis, para os pobres, para aqueles que não tinham oportunidade, para aqueles que não tinham mais esperança, e abrir um leque de possibilidades que alguns deles já nem sonhavam mais. Para onde você olhar, na educação, na saúde, na assistência, na previdência, você vai ver que as oportunidades se ampliaram. É por isso que tanto Lula quanto Dilma ostentam esses recordes de aprovação inéditos na história do país. São 10 anos que mudaram o país. Eu acredito que na nossa fundação nós imaginávamos tornar sonhos realidade. Mas foi mais rápido na minha avaliação. Nós transformamos esse país em 10 anos. O governo Lula, para cada cidadão desse país, fez uma diferença, do rico ao mais pobre do mais pobre. E a presidenta Dilma continua implementando e aperfeiçoando, fazendo coisa nova, e é a marca do PT. O Partido dos Trabalhadores, ao longo de uma década, mostrou que é possível, na democracia, se construir um programa de governo democrático e popular capaz de transformar a história brasileira. Um programa que tem um compromisso inafastável com a igualdade. O saldo desses 10 anos é o saldo de um partido que não abriu mão dos seus sonhos. Nós vamos realizar eventos como esse em todo o país, para celebrar as mudanças que o Brasil está vivendo nessa década. E as mudanças que a gente espera que se realizem nas próximas décadas, com a força do povo brasileiro, com o apoio da militância e com essa liderança que nós temos com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. É um marco na história brasileira, é um marco nas políticas públicas brasileiras. É evidente que nós construímos 10 anos de governo, 8 do presidente Lula e 2 com a presidenta Dilma, formando uma coalizão. Portanto, uma junção de partidos, né, que vai além do PT. Mas também é verdade que o Partido dos Trabalhadores é o principal responsável por essa coalizão, é o principal responsável pela construção da história que criou as condições para que nós estivéssemos governando o PT, governando o Brasil há 10 anos. As 3 principais coisas que mudou. A centralidade deixou de ser o ajuste fiscal, a centralidade passou a ser as políticas sociais. Segundo lugar, política externa, a prioridade não é tratado de livre comércio com os Estados Unidos, são os projetos de integração regional e intercâmbio Sul-Sul. Terceiro, deixou de ser Estado mínimo e centralidade do mercado para ser um Estado indutor do crescimento econômico e garantia de políticas sociais. 3 elementos básicos de ruptura com o neoliberalismo. A experiência do poder que transforma, digamos assim,
a distribuição da renda, a presidência do poder, que significa dizer que o salário é uma coisa importante e decisiva para o processo do crescimento ou não da economia. E o Lula fez isto. O PT aprendeu com o povo brasileiro e o povo brasileiro aprendeu muito com o PT. O PT aprendeu a ser um partido que governa com todos, fazer alianças, entendeu que a sociedade é uma sociedade de pensamentos diferentes e que o nosso papel é ser o aglutinador de tudo isso em torno de um projeto político. Então, nesses 33 anos de história do PT, seja nas prefeituras que o PT governa, seja nos estados que o PT administra e agora no governo federal, nós aprendemos que a melhor maneira de fazer aliança não é em cima de se alguém é de um partido ou de outro partido, mas é em cima de um programa de governo. O que é melhor para o país? O que é melhor para o Brasil? O que vai fazer alavancar ainda mais a economia brasileira e melhorar a qualidade de vida do nosso povo? E nesses últimos 28 anos de democracia no Brasil, nós observamos que há 2 projetos que governam e governaram o Brasil. Nós tivemos um projeto neoliberal, um projeto que identificava no Estado os problemas do país, mas foi um período entre os anos 90 até 2002 que o Brasil praticamente não cresceu, que a pobreza se manteve relativamente estabilizada e tivemos uma piora dramática na questão do desemprego, na questão das remunerações, dos salários, né? E tivemos um período que se inicia a partir de 2003, nos últimos 10 anos, que é um período em que houve uma recuperação do Brasil em termos de expansão econômica, geração de empregos, ampliação da remuneração do trabalho na renda nacional, um reposicionamento do Brasil no mundo, né? Portanto, uma nova realidade que tem permitido ao país se constituir, de fato, como um novo modelo de desenvolvimento, não apenas na nossa história, mas também para um mundo que vive uma grave crise internacional. É a primeira vez nesses últimos 50 anos que se reuniu crescimento econômico, não é, com distribuição de renda e democracia. Meu PT, meu PT, meu PT, ó meu PT, uma história de amor pelo Brasil. Meu PT, meu PT, meu PT.